Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do De Salto Pode. Eu sou a doutora Márcia Nascimento, especialista em Direito de Família e Sucessões, e esta é a... Sou a Cris, eu sou bacharel em Direito e assessora em Cidadania Portuguesa. Junto com a Márcia idealizamos, o De Salto Pode. E aqui a gente busca sempre trazer pessoas que inspiram, ajudam e que trazem algum tipo de conhecimento para você que está nos assistindo. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema sério e urgente e que infelizmente faz parte da realidade de muitas pessoas, que é o assédio no ambiente de trabalho. Vamos entender o que configura o assédio, seja ele moral ou seja sexual, como identificá-lo, quais os impactos para a saúde física e mental dessas vítimas e quais são os caminhos legais e institucionais para denúncia e proteção. Para isso, nós teremos a presença de um especialista em segurança do trabalho, relatos reais e dicas práticas para construir ambientes mais seguros, respeitosos e humanos. Este é um espaço de escuta, informação e conscientização. Se esse assunto te afeta de alguma forma, saiba que você não está sozinha. Ou sozinho, Pode acontecer com você também, se você for homem. Então, estamos aqui para conversar sobre isso, com seriedade, empatia e compromisso com a mudança. Márcia, antes da gente, dar andamento, entrada no nosso papo, eu queria pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais. As redes sociais do podcast, que é o @desaltopod, tanto no Instagram quanto no YouTube, e os nossos patrocinadores, que é o nosso produtor de áudio e vídeo, que é o Nando, @DJNando2004, a Maria, que faz as nossas maquiagens, do @maquiei-gostei, e a Dija, que sempre manda para nós uns quitutes maravilhosos para que a gente tenha o coffee, com os nossos convidados após o nosso episódio, do @DijaSweetCake. Então não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, o nosso YouTube, ativar o sininho. A cada 15 dias tem vídeo novo. E hoje o nosso convidado, em especial, meu primo. Então eu tô muito feliz de receber aqui. Muito obrigado por esse tempo disponibilizado. E vou agora, colocar todos os seus... Como que eu posso dizer? Todas as suas qualidades profissionais e pessoais aqui para te apresentar. Ele é técnico de segurança do trabalho, com mais de 20 anos de experiência em diversos setores, incluindo prestação de serviço nas áreas de petróleo, aviação civil, mineração, farmacêutica e indústria química, que é a atual, que ele está há mais de 13 anos. Se eu estiver errada, você me corrige. Com uma sólida formação em segurança do trabalho, eletrônica e gestão de empresas. Ele também é graduando em engenharia de produção e possui especializações com áreas técnicas e gestão, com ampla experiência e conhecimento multidisciplinar. Seja muito bem-vindo, Paulo Roberto. Muito obrigado. Agradeço o convite, primeiramente, de vocês, Fiquei muito feliz pelo convite e o programa de vocês é muito legal. Eu acho que é um trabalho, quase um trabalho social, o programa de vocês, porque vocês trazem temas assim extremamente relevantes e temas que afetam muitas pessoas, mas muitas vezes as pessoas não sabem como explicar esse problema ou mesmo falar sobre ele. E vocês sempre trazem argumentos muito sólidos para a plateia de vocês. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo. Que bom que você está aqui conosco. Eu espero que o pessoal de casa fique conosco até o final. Sejam curiosos, peguem a sua pipoca, porque vai ser bem interessante o tema e a pauta de hoje. Então, não se esqueça, fiquem conosco até o final desse episódio. Não dá para concluir se o episódio é bom ou ruim se você não assistir até o final. Não é isso, pessoal? E hoje a nossa equipe está aqui completa, Cris? Olha que maravilha. A Maria... Depois de tanto tempo, Só a Maria, A Maria faltou. Gente, a Maria foi pescar. Vocês acreditam nisso? Ela deixou de vir aqui nos maquiar para ir pescar. A gente vai perdoar ela, Cris? Tem que chover hoje, Maria, volte, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, Paulo. Paulo, nosso podcast, ele tem um quadro que se chama Minha Vida em 5 Minutos. Você pode falar sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional, como você quiser. Quem é o Paulo? Acho que vou começar pela parte mais importante da minha vida, que é a minha família,
são a minha base e a minha base sólida, né? Então, pra gente poder pular, a gente precisa de uma base sólida, né? E no meu caso, com certeza, acho que de muita gente também é a minha família. Sou o Paulo, tenho 41 anos, né? Minha esposa é a Beatriz, né? Também na área de direito, igual vocês. Bacana. E nós temos um filhinho que vai fazer 10 anos esse final de semana, o Noah, né? Então, que é um moleque especial, assim, que ele é muito... Eu gosto muito dele, ele é muito divertido, muito extrovertido, né? Muito criativo, mas ele é meu sonho realizado, assim, no sentido de personalidade de filho. Eu sonhava em ter um filho com a personalidade dele, tem. Então é muito legal isso. Como vocês falaram, atuo há 20 anos na área de segurança do trabalho. É uma área assim que demanda muito relacionamento humano. E muitas vezes relacionamento humano para você fazer com que as pessoas entendam coisas que são importantes sem que elas dominem o assunto muitas vezes. Então é um trabalho assim que envolve muito empatia. E eu gosto muito do que eu faço, né? Há 20 anos na área não seria à toa, né? Mas eu sou um cara... Não sou um cara muito tranquilo às vezes. Na maioria das vezes eu sou tranquilo, mas também tenho os meus momentos aí de agitação, né? Sou um cara extrovertido, gosto muito de brincar. Sou piadista, viu, fazendo piada, então me perdoem se eu fizer alguma piada aqui durante o nosso programa, mas prometo que não será nada demais. Mas eu sou um cara tranquilo, isso aí, mais uma pessoa comum, mas... Não gastou nem um minuto? Só isso? Só isso, a gente vai falando o restante no decorrer. Então vamos né, já entrar no assunto, e eu queria que você começasse explicando como que você define o assédio no ambiente de trabalho, tanto moral quanto sexual. Como que ele pode ser definido e diferenciado também. Então, o assédio, ele é um assunto que tem várias nuances, assim, ele é um assunto que você vai começando a estudar ele, você vai começando a aprender sobre ele, você vai começando a entender muitas coisas. O assédio a gente pode definir como uma perseguição para obter vantagem. Então, qualquer pessoa que persiga alguém, de alguma forma, para obter algum tipo de vantagem, e isso durante um período de tempo, é considerado como assédio. Isso pode acontecer fora do trabalho, como no trabalho também, que é onde a gente vai falar aqui. A gente tem o assédio moral e o assédio sexual, que são duas coisas intimamente ligadas, mas totalmente diferentes. E a gente vai entender isso também. Vamos começar pelo assédio moral. O assédio moral, a gente tem o assédio moral vertical, o assédio moral horizontal e o assédio moral misto. Vertical, ele pode ser descendente, então ele vai partir de alguém que exerce um cargo de liderança ou poder para alguém que está subordinado a essa pessoa. A gente tem um assédio moral ascendente, que seria o contrário de um subordinado a um chefe ou alguém que exerce uma posição de, vamos dizer assim, poder sobre essa pessoa. O horizontal seria de colega de trabalho para colega de trabalho. E o misto seria quando acontecem as duas coisas. Mas assim como acontecem as duas coisas, só pra gente exemplificar, já dando alguns exemplos práticos. Imagina que você tá no seu... Isso já aconteceu com todo mundo, tá? E assim, é importante a gente pensar, quando a gente começa a estudar sobre o assédio moral, principalmente, a gente começa a se colocar na posição de que eu já fiz isso. E aí você começa a ter algumas reflexões em relação ao seu comportamento. Porque você começa a identificar que em algum momento você também, por mais que não tenha perseguido uma pessoa, você teve alguns comportamentos em alguns momentos que podem configurar um tipo de assédio. E aí é legal que você começa a fazer uma autorreflexão. Mas pense nessa questão do misto. Vamos dizer que um chefe ele fez uma piada sobre, sei lá, a aparência física de um subordinado. E aí, toda vez que ele faz essa piada, em vez da equipe ou alguém da equipe se posicionar, pelo menos não rir porque não achou aquilo engraçado ou porque acha aquilo totalmente fora de contexto ou propósito. E aí, porque é o seu chefe, você ri com ele e você entra naquela brincadeira de humilhar outra pessoa pela aparência física, porque é o seu chefe. Isso com o objetivo de obter alguma vantagem, ou seja, a aproximação do seu chefe. Então, esse será o mais complicado da gente entender, que é o assédio misto, que ocorre tanto de maneira vertical quanto de maneira horizontal. E até a pessoa que, às vezes, nesse caso da vertical, a pessoa que está sendo ofendida, às vezes não tem reação, né? Porque é um superior que está fazendo isso com ela.
E acaba que ela aceita aquilo e não consegue identificar. Então, esse é o grande problema. O assédio, ele tá tão dentro da cultura, e eu não diria só a cultura brasileira, mas a cultura de forma geral, mas a cultura brasileira ela tem isso tão forte dentro dela, e que a gente muitas vezes é assediado todos os dias e a gente não percebe isso. Não só no ambiente de trabalho. Não só no ambiente de trabalho. No caso, na escola, que antigamente era zoação, que virou bullying, nas suas relações mesmo, né? Num bar, enfim, dentro da sua casa mesmo, sim. né? É claro, fazendo uma analogia, é como se fosse a violência doméstica também, né? Às vezes você sofre uma violência ali dentro do seu âmbito familiar e você não se toca que você está sofrendo Exatamente. uma violência psicológica. Quando você começa a estudar sobre o assédio e todas as nuances relacionadas a ele, você começa a perceber que muitas das coisas que você julgava como normal não são normais. Então você começa a se posicionar em relação a isso. E por mais que haja a intimidade entre pessoas, existem limites. Quanto mais intimidade, esses limites eles vão se alargando, né? Mas existem limites até no contexto de intimidade. Né? No trabalho não há tanta intimidade, mas quando você começa a trabalhar com pessoas durante muito tempo, em que você passa maior tempo com elas do que com a sua própria família, você gera uma certa intimidade. Mas existem limites. E o assédio também ele tem muito a ver com os limites de cada um. O que eu permito que façam comigo e o que eu não quero que façam comigo. E é importante dentro do que você falou, da pessoa muitas vezes ela nem tem reação, mas de se posicionar. O que eu permito e o que não permito que se faça comigo. E é importante falar isso. Como diferenciar um assédio sexual de um assédio, de uma importunação sexual? Porque tem diferença. Com certeza. Eu até gostaria de diferenciar um pouco, só voltando um pouquinho pra gente chegar nesse ponto, da gente diferenciar o assédio moral do assédio sexual. E aí a gente explicar as duas. A gente falou um pouco do assédio moral. O assédio moral hoje no Brasil, ele não é considerado crime, né? Ele é considerado dentro do Código Civil, mas não criminal. Né? Então você tem ali questões trabalhistas envolvidas que podem até culminar num dano moral depois, no processo civil, mas ele não é considerado crime. Né? A gente tem uma lei tramitando nos órgãos, por exemplo, já tem uma lei aprovada pela Câmara dos Deputados, que é 4742 de 2001, que está no Senado desde 2009 para tramitação, que vai fazer com que o assédio moral ele seja crime, de 1 a 2 anos de detenção previsto de pena. Diferente de outros países, por exemplo, como Portugal. Portugal já existem leis em que o assédio moral é considerado crime, com pena de detenção de 1 a 2 anos também. Então, meio que o Brasil está tentando fazer isso. Diferente do assédio sexual. O assédio sexual, ele pode ser considerado, ele pode ser um crime ou não. Depende do quê? Você tem um assédio sexual ambiental e você tem um assédio sexual contra uma pessoa específica. Como que é o assédio sexual ambiental? Esse que não é considerado crime. Pensa no seguinte, você está num ambiente de trabalho ou em qualquer ambiente que você começa a fazer piadas pornográficas ou piadas de cunho sexual, certo? Então você começa a constranger as outras pessoas. Tem pessoas que não querem ouvir aquilo. Tem pessoas que não querem ficar ouvindo esse tipo de coisa. Ou você começa a expor vídeos para todo mundo ver. Vídeos todos com conotação sexual. Isso a gente pode já considerar um assédio sexual ambiental. Ele não é considerado crime ainda, mas já é, pelo Código Civil, você já tem ali algumas coisas que você consegue fazer também no aspecto trabalhista. Bastante coisa no aspecto trabalhista. E aí você tem um assédio sexual contra uma pessoa, que aí é considerado crime. Se eu não estou errado aqui, é o artigo 216A do Código Criminal, que é o quê? Quando você está numa posição de poder e você força outra pessoa ou você constrange a outra pessoa para que ela te faça um favor sexual em troca de algum benefício. Então, geralmente acontece desse jeito, eu sou um chefe, eu sou um gerente, alguma coisa, eu falo, ó, se você não tiver aqui uma relação sexual comigo, eu vou te mandar embora, ou se você tiver, eu vou te dar uma promoção. Isso já é considerado crime e tem pena de detenção de 1 a 2 ou 5 anos, eu lembro agora, dentro do Código Criminal. E se eu não me engano, é até agravante, né? Não só porque tem o assédio em si e nessa posição que tem de superioridade ainda tem agravantes, né? Que fazem a pena ela ser maior do que ela seria.
Aí assim, aí vai dentro daquilo que você falou, porque assim, os crimes, o Brasil ele tem bastante definido a questão dos crimes sexuais, né? Então você tem várias instâncias, não vou lembrar de todas obviamente, mas você tem o assédio sexual, que é o primeiro lá na lista, você tem a importunação sexual, que você tem a questão de atos libidinosos, né, atos libidinosos, por aí vai, e aí você tem o estupro, né, e você, por aí vai. Então assim, o assédio sexual é isso que eu falei. Mas o assédio sexual, ele precisa ser de um superior. Na maioria das vezes acontece, assim, a gente vai dizer que 99,9% das vezes ele acontece de um superior, tá? E a própria lei, o 216A, fala que é de uma pessoa que exerce poder sobre a outra. Está previsto isso na lei. Mas ele pode acontecer o contrário. E algum juiz pode interpretar que houve também e pode falar, não, é um assédio sexual. Ele pode acontecer isso também. Porque há essa questão de você obter um favor sexual por meio de um benefício. Né, então, eu estou ameaçando você para que você me faça um favor sexual para eu te dar algum benefício. Então, isso já é considerado assédio sexual e esse aí é crime. Eu perguntei porque eu estou com um caso parecido, que uma pessoa está sendo acusada de assédio sexual, mas na verdade a denúncia veio como importunação sexual. E ele quer provar que não houve essa importunação sexual, nenhum tipo de constrangimento, porque ele também não era nem superior, a pessoa ficava no mesmo ambiente de trabalho dela, mas em nenhum momento, se for lá ter uma quebra do sigilo telefônico, não vai encontrar nada que o desabone, que configure, mas de qualquer forma houve uma denúncia, por isso que eu perguntei a diferença. A importunação sexual, vamos pensar assim, acontece muito no Brasil, né? Transporte público. A pessoa passar ali se esfregando na outra. Você tem um certo contato físico, mesmo que seja leve. Ou você tem um contato físico contra a vontade da pessoa. Ou mesmo você expõe alguma parte do seu corpo em público. Através de mensagens também, eu acredito, né? Exato. Escrever determinadas coisas de cunho sexual. Se você mandar isso através, né? E hoje tem a questão dos crimes digitais, que também está previsto na lei. Os crimes sexuais por meio digital também já tem previsão. Então, se existe essa diferença, né? A primeira é essa questão de você exercer poder. A outra pode ser por qualquer pessoa. E aí pode configurar, de fato, sua importunação sexual, sim. Tá. Qual a diferença entre conflito interpessoal e assédio? Existe, assim, tudo depende do objetivo. E aí o objetivo e a forma como isso acontece. O conflito dentro de uma organização é extremamente sadio, na verdade. Porque as relações interpessoais e a diferença de opinião é que faz com que qualquer organização ela cresça. Na verdade, qualquer ambiente ele cresce quando há divergência de opiniões e as pessoas conseguem chegar num consenso, que é o senso comum. Você discutir com outra pessoa sobre uma ideia, por exemplo, então estou discutindo com você sobre uma ideia. Aí eu acho que a caneca de vocês deveria ser azul, não roxa, por exemplo. Isso é uma questão de opinião. E às vezes eu vou exaltar um pouco a minha voz, você vai exaltar um pouco a sua, a gente vai ser um pouco mais enérgico, mas desde que eu respeite a sua moral e você respeite a minha. Isso é um relacionamento interpessoal que existem conflitos, é normal que existam conflitos dentro de qualquer ambiente em que há pessoas. Agora, nesse exemplo, o assédio? É eu começar, por exemplo, a atacar você pessoalmente, porque você prefere a cor roxa. E aí eu começo a fazer piadas. Não, ela prefere... Já discutiram com aquelas pessoas assim que ela não tem mais argumento e ela começa a fazer ataques pessoais? E aí depois passa aquela discussão e ela começa continuando soltando piadinha pra você porque ela não conseguiu te vencer num argumento. Então ela começa a atacar a nível pessoal. Isso já configura assédio. Enquanto tá no campo das ideias, normal qualquer organização. Quando começa a ir pro ataque pessoal e começa a ter perseguições a longo ou mesmo a curto prazo, mas repetidas, aí já configura o assédio. Então precisa de uma recorrência, né? Não é um ato isolado. O assédio moral precisa de recorrência, o assédio sexual não. O assédio moral ele precisa ter uma recorrência, ele precisa ser, como eu falei, um ato de perseguição. Perseguição, por qual motivo? A gente depois vai falar sobre isso, existem diversos motivos de a pessoa assediar a outra. Diversos motivos. Então tem que ter uma certa recorrência. O assédio sexual pode ser uma vez só. Então existe essa diferença entre o moral e o sexual também, tá certo? Você pode ter outros problemas em relação à pessoa, por exemplo, eu estou conversando com a Cris aqui e xingo ela. Isso não é, isso pode configurar um dano moral, mas não é um assédio moral. Então existem essas diferenças, não que não seja um problema, mas não configura um assédio.
Tem uma lei, a lei que saiu em 2022, a 14.457. Ela, pelo que eu entendi, assim, ela fala mais no que tange sobre algumas regras que as empresas têm que seguir com relação às mulheres. É isso? Exatamente. O nome da lei, na verdade, é um projeto que é o Programa Mais Mulheres. Então ele traz uma lei, na verdade, com diversos aspectos de proteção da mulher no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho brasileiro ele ainda é muito sexista. Vocês não têm noção como o ambiente de trabalho do brasileiro é sexista. Mulheres vencedoras no ambiente de trabalho hoje ainda são raridade no Brasil. E a gente vai discorrer mais sobre esse tema, eu quero falar um pouco mais sobre isso com vocês. Então é raro, né? Eu sempre falo, as mulheres elas não precisam ser guerreiras no ambiente de trabalho, porque se você é guerreira é que você teve que lutar muito. Ela só precisa ter os direitos dela garantidos, seja socialmente, culturalmente, moralmente, né? E a gente falar que as mulheres são guerreiras, às vezes a pessoa, pô, é um adjetivo, a mulher é guerreira, mas ela não precisa ser guerreira, gente. Não deveria. Ela não deveria ser guerreira. Né? Ela não quer ser guerreira, não. Não tem necessidade disso, né? Também. Exatamente. E as mulheres muitas mulheres que vencem nesse aspecto, elas até vendem isso. Não, eu tive que lutar muito. Não, mas tá, a sua luta é diferente da luta dos outros. Não precisa passar por tudo isso, né? Então, essa lei ela traz uma série de benefícios, uma série de direitos para a mulher dentro do ambiente de trabalho. E alguns artigos falam sobre os crimes, o assédio sexual e outras situações de violência contra a mulher. Não só assédio sexual, mas a lei também não especifica. A lei é muito vaga em relação a isso, até porque ela também não traz nenhum tipo de medida disciplinar, nada disso. Ela é meio vaga. Mas ela fala sobre assédio sexual e outras formas de violência contra a mulher. E aí ela vem trazendo tudo isso aí dentro dessa lei, e aí colocando uma série de obrigações que as empresas precisam, dispositivos que as empresas precisam implantar para garantir essa proteção da mulher em relação ao assédio sexual e outras formas de violência. Eu dei uma lida, assim, né, não me aprofundei, mas eu vi que as empresas exigem que agora a CIPA, é isso, né, isso. Que adotem, né, as medidas. E como que são, né, as medidas principalmente contra o assédio? Quais que são essas exigências na prática, assim? Então, assim, a CIPA, ela sempre foi um instrumento de transformação dentro das organizações. E principalmente em organizações maduras, né? Em organizações que não são maduras, a CIPA é, vamos dizer assim, um incômodo por causa da estabilidade dos colaboradores. Vocês que são da área do direito, vocês sabem bem disso, eu que estou há 20 anos na área sei ainda mais. Mas em empresas maduras, a CIPA ela é muito, 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 muito positiva, né? Onde você tem uma cultura organizacional madura. E ela é um agente de transformação. A CIPA, até antes da lei do Programa Mais Mulheres, ela era responsável em fazer toda a parte de campanha contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? Hoje a gente não chama mais DST, chama DSI. IST, desculpa, infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, todos os anos a CIPA tinha que fazer campanhas, tinha que fazer programas educativos. E aí, como esse é um assunto que, na visão do governo, talvez já tenha ficado, por mais que eu não concorde, também não vou entrar nesse tema, porque não é o tema, tenha ficado batido, ou a gente tenha o Brasil inclusive é referência em relação ao tratamento dessas questões, né? Então aí se muda então o foco para a questão da proteção da mulher, e aí tira essa obrigação da CIPA de fazer campanhas educativas em relação a IST e começa a então fazer com que a CIPA faça essas campanhas educativas em relação à proteção das mulheres, o que também é muito positivo, não há nenhum problema disso. E a CIPA ela tem, principal obrigação da CIPA é a parte de educação, é você fazer com que esse assunto se torne uma discussão comum dentro da empresa, comum no sentido assim, que as pessoas possam discutir isso sem ser um tabu. Porque em muitas empresas, você discutir sobre assédio é tabu. E é um tabu às vezes difícil de quebrar. Quando você coloca isso para a CIPA, você está fazendo o quê? Você está quebrando esse tabu. Porque você tem empresas que têm 50 cipeiros, né? Tem empresas que têm 12, 15, 20. Você começa a capacitar essas pessoas, você começa a gerar competência nessas pessoas para que essas pessoas possam disseminar esse conteúdo e isso se tornar uma discussão comum dentro da empresa e todo mundo possa avaliar ali o que está acontecendo. Então é muito positivo. Então o principal ponto são as campanhas educativas, a parte de prevenção, a parte de gerar competências em relação ao assunto. E aí empresas
que não tem tanta estrutura, empresas menores, a CIPA acaba ficando também com a responsabilidade de monitoramento disso. Então, receber denúncias, fazer a tratativa dessas denúncias de acordo com deve ser feito certinho. Já em empresas menores, isso maiores, a gente vai falar mais sobre isso, é aconselhável que se faça isso através de empresas externas. Paulo, eu sei que nós abordamos aqui no podcast vários assuntos e às vezes a gente não tem um certo cuidado, porque pra gente é tão normal falar algumas palavras, mas eu imagino que tem alguém em casa que não sabe o que significa CIPA. Claro, é verdade, né? Você poderia... Claro. Na verdade, a CIPA ela é mais antiga do que a própria função do profissional de segurança do trabalho. A CIPA ela já existe bem antes de você ter engenheiro de segurança, técnico de segurança, médico do trabalho. Então, na verdade, ele é o primeiro avanço em relação à proteção do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, ela é muito antiga, né? A CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Para quem não sabe o que é CIPA, é um grupo de trabalhadores, metade desses grupos de trabalhadores é eleito pelos próprios colaboradores e a outra metade é indicada pela empresa. E esse grupo, então, faz todo esse trabalho de educação e prevenção que a gente comentou. E tem estabilidade. Quem é eleito pela empresa, ele vai ter estabilidade de 1 ano durante o seu mandato e mais 1 ano após o término do mandato. Tá certo? E aí a pessoa pode se eleger e reeleger. Só não pode, depois disso não pode mais, tem que pular 1 ano. Você viu que colocaram outra câmera, eu tava olhando pra lá. Tô procurando a câmera. Me enganou. Com a vigência, né, quando entrou em vigor essa lei, aí a CIPA ela ficou com esse último A também de acidentes e assédio, exatamente. Né? Eu li sobre isso, porque não tinha antes, né, essa não parte. Tinha, exatamente. E aí era só acidentes. Isso. Aí tem empresa que muda o nome, né? Vai falar CIPA mais A, CIPA A. Os então, PAS. é a CIPA A. Então, assim, fica como se fosse Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Agora é o nome da CIPA. Inclusive, todos os anos a CIPA tem que fazer uma semana interna de prevenção de acidentes, né? E na empresa que a gente trabalha lá, a gente até mudou o nome, né? Agora é CIPA-AT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio no Trabalho. Você tem que aprender lá os primeiros socorros, tem todo o treinamento. Um monte de coisa. Eu já participei de um treinamento. O que muda no papel do técnico de segurança do trabalho a partir da inclusão dessas medidas na CIPA? No Brasil, por mais que não pareça, existem muitas leis que mudam constantemente. E nos últimos 6 anos, as leis trabalhistas voltadas à segurança do trabalho mudaram muito. A gente teve a própria mudança da CLT, né? E aí depois disso vieram várias mudanças em relação às leis de segurança que são subordinadas aí, né? São a portaria da CLT. Basicamente, a gente já lidava com esse tipo de problema bastante dentro da empresa. A gente fala que técnico de segurança é como psicólogo dentro da empresa, porque como a gente tem uma abertura muito grande com todos os profissionais, desde os níveis de alta direção até o chão de fábrica, né, onde o pessoal trabalha ali de fato na produção, todo mundo procura a gente para falar de tudo. Então meio que a gente já fazia um papel de interlocutor, fazia um papel de mediador, mas muitas vezes sem ter o conhecimento, todo esse conhecimento do que é assédio, o que envolve assédio, né? Então a gente teve que se preparar. Foram diversos cursos que a gente fez, cursos com inclusive advogados para ver a questão legal, cursos com psicólogos. A gente teve que se preparar para o quê? Porque o principal responsável em gerenciar ou monitorar a ação da CIPA é a área de segurança. E na verdade as pessoas às vezes procuram a segurança e não a CIPA. Então a gente teve que se preparar para poder agora atuar dentro dessa nova responsabilidade da área de segurança do trabalho, que aí a CIPA também faz parte. E entrou uma nova lei também agora, que vai entrar, na verdade adiaram agora, vai entrar em vigor em 26 de maio do ano que vem, que são sobre os riscos psicossociais. Que basicamente a segurança do trabalho ela focava no quê? Na saúde física do trabalhador. E agora com essa lei a gente vai ter um foco muito grande em saúde mental. E o assédio, os principais problemas do assédio é a saúde mental. Então a gente precisa se preparar bem para isso. Nossa, quanta coisa que vocês ficaram responsáveis, né? Porque até 2017 eu fazia trabalhista. Só que eu nem sabia que tinha sido incluído o assédio moral para o pessoal do... Teve muita mudança na lei. E como são estruturadas as campanhas de prevenção de assédio exigidas anualmente, né? Como que é feita, né? Então, a gente estrutura isso na Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né? Um trabalho que é a CIPA-AT.
E basicamente é um trabalho preventivo. E aí assim, a gente pode fazer, organiza isso num planejamento dentro da semana, com a participação de todos os colaboradores. Inclusive a gente tem se adaptado agora à questão do home office, então também a gente faz essa transmissão das palestras, das coisas online para quem está em home office também, né? E aí todo ano a gente tenta fazer algo diferente, porque toda vez palestra, fica um negócio meio chato também. Então teve um ano que a gente, por exemplo, fez palestras, uma rodada de palestras com todos da empresa, focando a parte legal. Que foi a base, para a pessoa entender de fato, legalmente, seja trabalhista, civil, criminal, o que é assédio, o que não é assédio, quais são, né, as consequências disso, tudo bem. E aí depois no outro ano a gente já trouxe uma pessoa para falar sobre assédio, mas mais no contexto de quais são as consequências em relação à saúde das pessoas devido ao assédio. Então também essa questão mais de saúde. E esse ano, por exemplo, a gente trouxe um filme na Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Existe um filme muito legal que todos vocês devem assistir, chama O Escândalo. Esse filme ele conta casos de assédio seríssimos que aconteceram anos atrás na Fox News, né, que é uma TV gigante americana. E esses casos de assédio eles atingiram inclusive o presidente da Fox News, que teve que sair da empresa e tal. Ele fundou basicamente, mas ele não era o dono. E ele teve que sair, né? O dono acabou tirando ele de lá e depois outros diretores por causa de casos de assédio. Então assim, é um filme que se quer entender sobre assédio sexual principalmente, todo mundo deve assistir. Então a gente vai estruturando, mas sempre pensando no nosso público-alvo e fazendo coisas diferentes para poder atingir as pessoas de formas diferentes. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende escutando, tem gente que aprende ouvindo música, tem gente que aprende assistindo. Então a gente tenta sempre ir abordando de maneiras diferentes para poder que todo mundo esteja na mesma página. Vocês param a fábrica para todos? Isso, aí tem eventos que a gente para a empresa inteira e tem outros que a gente faz vários eventos durante o dia e vai fracionando essas pessoas para participarem. Ai, que legal. Paulo, em relação ao canal de denúncias, como que funciona o canal de denúncias? A empresa tem que ter um canal de denúncias? Aí esse canal funciona? O programa Mais Mulheres ele traz essa questão de ter um canal de denúncias e fazer a tratativa e investigação dos casos de assédio sexual ou moral. Então ele já traz essa obrigatoriedade. Como eu falei um pouco antes, mas agora para a gente deixar isso de maneira mais clara, a empresa ela tem que ter um canal de denúncia. Esse pode ser um e-mail, né? Pode ser um número de telefone, mas ela precisa ter um canal de denúncia. Pode ser uma pessoa que chegue para você conversar, mas tem que ter um canal de denúncia para recepcionar isso. Depois que a pessoa fez a denúncia, o mais importante é que essa pessoa que fez a denúncia, ela não tenha não seja revelada de forma alguma. A identidade dela não pode ser divulgada. Exatamente, não pode. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a partir do momento que você faz uma denúncia de assédio sexual dentro de um contexto organizacional ou em qualquer grupo de pessoas, você começa a sofrer uma série de represálias. Né? Então as pessoas falam, mas como assim essa pessoa está fazendo denúncia? Né? Culturalmente isso ainda é muito fraco no Brasil. Né? É muito ruim, na verdade. Então você precisa garantir o sigilo da pessoa que fez a denúncia, que é a vítima, na verdade. Né? Na grande parte das vezes, pode ser não ser a vítima, pode ser outra pessoa, mas em grande parte das vezes é a vítima. O canal de denúncias por qualquer meio, garantir que a pessoa não seja exposta de forma alguma, e aí depois o outro passo é ouvir essa pessoa, o que ela trouxe, e aí também ouvir as outras partes. Por mais que sejam casos raros, existem denúncias de má fé, que a pessoa faz para tentar prejudicar o outro. Já tive casos lá na empresa de denúncias de má fé. Então precisa ouvir todos os lados, e aí sim, um grupo de pessoas, uma equipe que é escolhida pela empresa, fazer a análise de tudo isso e chegar num senso comum de fato do que aconteceu. Então basicamente esse é o processo. Em pequenas empresas, geralmente isso é feito de maneira interna, mas o ideal é que, até em pequenas empresas, já existem várias empresas que oferecem esse serviço, é que seja feito principalmente a coleta da denúncia, os números, né, até para manter o sigilo ali da vítima. É interessante que seja feito por uma empresa externa, para que você tenha uma certa idoneidade no processo. E quais são as medidas tomadas? Exatamente. Aí depois que você fez toda a você não vai fazer uma cariação, né? Obviamente você nunca faz. Dificilmente você vai fazer uma cariação, mas pode acontecer também, tá? Somente em casos de assédio moral. Assédio sexual praticamente não vai ter a cariação. Mas assédio moral é muito comum ter a cariação quando existe discursos conflitantes. Então você faz ali uma cariação. Mas depois que foi feita toda a análise daquilo ali, chegou a um consenso, você pode chegar a alguns decisões que você vai tomar como empresa. Depende da intensidade disso.
Medidas disciplinares básicas trabalhistas, desde a advertência verbal até uma suspensão de 5 dias. Né? Então você vai passando por todas essas nuances. Se for algo muito grave, pode rolar uma justa causa. E se for o dono da empresa? Então, aí é um grande problema, né? Pode acontecer. Pode acontecer. E assim, em empresas menores não é difícil que não aconteça, tá? Não é difícil que não aconteça. A empresa, o dono da empresa, ele faz parte da empresa. Então, se a empresa ela estabeleceu mecanismos e uma política de combate ao assédio e existem penalidades, ele não pode ser mandado embora, obviamente. Mas ele vai ter que sofrer as mesmas penalidades. Mas ele pode ser afastado do cargo Sim. que ele exerce dentro da empresa. Exatamente. Acredito até por conta do regimento interno, né? Sim. Ele, por exemplo, se ele exerce um papel de administração financeira, por exemplo, talvez ele tenha que ser afastado desse cargo. Ele vai ser o dono ainda, mas ele não vai exercer nenhum papel dentro da organização. Isso é muito comum de acontecer também, tá? Ele fica aqui, ó. É o dono, beleza, você vai receber aqui os lucros, tudo, mas você não vai exercer um papel, você não vai ter relação com as pessoas da organização, se for algo muito grave. Se for algo mais não tão grave, né, ou com a gravidade menor, vamos dizer assim, porque tudo é grave, né, aí tem outras medidas disciplinares para o pessoal aplicar, né. É importante que a empresa ela tenha tudo isso registrado em códigos de ética e compliance, né, então toda essa parte de políticas anti-assédio precisam estar no código de ética e compliance, mas a gente sabe que geralmente empresas de médio a grande porte que vai ter isso, por mais que existam leis no Brasil, as pequenas empresas não têm geralmente essa estrutura. E você já acompanhou algum caso nesse sentido de assédio que você possa compartilhar, Claro. Lógico, e mantendo o anonimato das pessoas? Sim. Hoje a gente faz isso para uma empresa externa, então basicamente Vocês não se envolvem? a gente não se envolve e até prefiro que não seja assim, porque olha, é um negócio complicado, então a gente tem empresas externas, a gente tem um comitê interno que está envolvido a alta direção, inclusive. E o legal deste comitê, assim, se a denúncia ela for envolvendo alguém da alta direção, ou essa pessoa do alto, ou alguém subordinado a alguém da alta direção, esse diretor ele precisa sair da comissão. Então ele não participa da comissão para não ter viés de influência. Então isso é muito interessante. Mas de qualquer forma ele sabe que ele está sendo investigado. Na verdade, não, porque assim, existe um filtro e que ele não. Ele sabe que ele foi tirado. Se ele foi tirado, obviamente, ele sabe que. Às vezes ele não sabe se é com ele, se é alguém subordinado, ele não sabe. Porque Ou ele não, se alguém ligado exatamente. ou ligado a ele. de alguma forma à liderança dele. Então, na verdade, ele não sabe diretamente. Então a gente, hoje, isso já é comum nas empresas, tá? Então a gente foi mesmo, mais ou menos que faz. Desculpa, esqueci a pergunta que você fez. Acho que ela também Não, não esqueci não. Eu perguntei se tinha algum caso prático que você isso, poderia caso comentar. prático. Olha só, eu vou contar um caso aqui que envolve assédio sexual e assédio moral. Nossa, Olha só, tudo junto. Porque olha só, no ambiente onde você não tem uma boa política de assédio moral, isso evolui para assédio sexual, tá? É muito comum também, tá? Então, se você consegue evitar o assédio moral, é quase que automático que você evite o assédio sexual. Isso é muito comum de acontecer. Mas assédio sexual geralmente é mais escondidinho, né? Então, também não é regra isso. Mas, por exemplo, a gente teve um caso numa empresa que eu trabalhei, né? Que a gente ficou sabendo que foi assim. Entrou uma pessoa para trabalhar, uma mulher para trabalhar. Já trabalhava uma outra pessoa lá, um homem nesse caso. E ele começou a conversar com essa pessoa e dar presentes para essa mulher. Essa mulher recebeu os presentes, tudo. Ambos eram casados, tudo. E, ou seja, ele tinha uma segunda intenção ao dar esses presentes. Ela recebeu esses presentes, mas ele tinha segundas intenções. E depois que ele deu os presentes, o que ele esperava em troca? Favores. Outros presentes, né? Outros presentes, né? E aí, na hora que ele de fato começou, vamos dizer assim, engrossar o caldo, ela falou, não. Você me deu os presentes porque você quis. Eu não quero esse tipo de relação com você. Falou, não. E aí, quando ele recebeu essa negativa, porque ele estava mais tempo na empresa, ele começou, vamos dizer assim, ele achou que talvez tivesse alguma vantagem, porque ele estava mais tempo na empresa. Então ele começou a assediar ela moralmente, mediante a negativa dela. Ou seja, isolar a pessoa, tratar com agressividade, não passar o serviço, e tudo isso configura assédio moral. Tentar prejudicá-la de alguma forma. Prejudicá-la de alguma forma diante de uma negativa sexual. E aí essa pessoa
foi dispensada da empresa. Aí denunciou. Isso, desculpa, não falei. A vítima denunciou dentro do nosso sistema de denúncia, foi feita a análise e a pessoa foi dispensada. Já tinha aí quase 10 anos de empresa. E com certeza deve ter rolado aí uma reclamação trabalhista, né? A pessoa, não sei. Não? Geralmente sempre surge, mas assim, hoje em dia existem casos assim que a pessoa nem tem a ousadia de entrar, dependendo do que ela sabe, do que ela fez. Mas rola. Não, eu estou falando da vítima. Da vítima, da vítima, ela não rolou, né? Mas o que é mais importante aí? Que se ela entrasse no futuro com reclamação trabalhista, a empresa teria todos os registros de que ela tomou as ações necessárias. E deu suporte. Deu suporte, né? exato. E nesse caso, o agressor foi demitido, né? Não ela continuou no trabalho. Ela depois pediu para sair, mas por conta própria, não tem nada a ver com a situação. Anos depois, né? Então, o importante é que a empresa, a partir do momento que a empresa é omissa, aí sim ela se torna responsável. Se ela não consegue provar de que ela tem toda uma estrutura montada, de que ela não teve, colocou os dispositivos à disposição para que eles fossem efetivamente ali feitos, né, nos casos em geral, aí ela é responsabilizada com certeza numa reclamação trabalhista. Isso é fato. Tá certo? Isso é fato. Gente, infelizmente poucas pessoas têm coragem de denunciar, né? Porque assim, é um ambiente que se torna meio inóspito até assim, não é? Porque você pensa ali, eu vou denunciar, vou me prejudicar, eu vou perder o emprego. E hoje, pelo menos na situação que a gente vive, a situação atual do nosso país, né? Quem tem seu emprego quer segurar o seu emprego. Principalmente quando é em grandes empresas, enfim, o pessoal quer segurar o emprego. Então, às vezes a pessoa acaba engolindo o sapo, engolindo constrangimento, engolindo assédio. Porque precisa trabalhar. Quando o assédio ele é a nível pessoal, é mais simples a pessoa denunciar. Agora, quando você tem um assédio organizacional, em que o assédio ele está presente na cultura da empresa, aí é muito mais complicado. E a gente pega, por exemplo, quando existem regras na empresa que controlam a quantidade de vezes que a pessoa vai no banheiro ou o tempo que ela fica no banheiro. Isso é configurado como assédio moral. Você não pode controlar a quantidade de vezes que a pessoa vai no banheiro ou mesmo se ela foi ou não no banheiro. E quando isso é regra da empresa? Aí é bem complicado. E assim, diante da sua fala, a gente começa a analisar, eu começo, né, a analisar todas as minhas experiências de trabalho. E paro pra pensar e falo assim, eu acho que eu já sofri assédio em todos os lugares, assédio moral em todos os lugares, assim. De chefe, de colegas. A última experiência que eu tive na CLT, assim, quando eu entrei pra um cargo de que eu tinha subordinados, né? Um cargo mais de chefia, digamos assim, né? E quando eu cheguei lá, eu já cheguei nesse cargo. Então eu tinha pessoas que elas eram abaixo de mim. E elas fizeram um inferno até eu conseguir me posicionar. Assédio moral ascendente. Até eu conseguir me posicionar, tomar posse daquele lugar, de fato, isso, eu vim pra trabalhar, eu não vim aqui pra atrapalhar a vida de ninguém, eu já fui contratada pra fazer isso, que aí as coisas se estabilizaram. Mas lá era uma empresa pequena, digamos assim, né, tipo 20 funcionários, então é muito mais difícil de você levar isso pro seu chefe e isso ser resolvido de maneira efetiva. Sim. Quando a empresa não tem esses canais de denúncia, existem outros canais que o trabalhador ele pode acessar, né? Então, o próprio sindicato da categoria, se tiver um sindicato, né? Então, os sindicatos já estão preparados para isso. E também o Ministério Público do Trabalho recepciona essas denúncias. E o Ministério Público do Trabalho tem a tendência de investigar. Então, são outros dispositivos que existem à disposição da vítima. Nossa, isso é muito legal de saber, né? Porque Sim. Eu não sabia, eu acho que também tem muita gente que não sabe disso, né? Que, por exemplo, a sua empresa é pequena, não tem uma CIPA, né? Não tem um canal de denúncia, enfim. E saber que ela pode ter suporte através do sindicato ou do próprio Ministério do Trabalho. Sim. Nosso tempo passou voando, né? Acredito que a gente já tá chegando ao finalzinho, mas eu tenho uma curiosidade. Mas já, falei só 10% do negócio. Você pensou que era 3 horas, né? Mas eu tenho uma curiosidade. Em relação às revistas íntimas, revistas de bolsa. Sim.
Bom, Revistas íntimas eu acredito que não Isso. tenha, né? Porque Eu até só no me assustei. presídio. Falei, oi? É que eu tô acostumada no Geralmente presídio, não, não tenha. Mas geralmente em não. relação a bolsas. Sim. Existem regras dentro da empresa, por exemplo, que existe uma linha bem tênue, tá? Sobre o que é e o que não é, e apoio do jurídico sempre é constante em todas as decisões que a gente precisa tomar dentro da organização. Mas a revista, por exemplo, ela pode ser feita dentro de uma empresa desde que ela seja de forma sistemática e não de maneira pontual. Eu não posso chegar assim, hoje não existe um procedimento, não existe um sistema de revista, isso não está dentro das políticas da empresa. Tem que ter uma desconfiança ali, talvez. Tem que estar na política da empresa, primeiramente. É um procedimento da empresa, primeiro ponto. Certo? Isso é a política da empresa? Existe um sistema de revistas? O porquê existe sistema de revista? Tem que ter uma lógica também. Então você cria um procedimento, você cria ali um tipo de registro ou implanta isso no seu processo. Beleza, então é maneira sistemática. Como que vão ser feitas essas revistas? A gente pode fazer em todo mundo que sair da empresa, vai sofrer por revista, passar por revista, ou vai ser de maneira aleatória. Então beleza, um dia uma pessoa, outro dia outra pessoa, é de maneira aleatória. Primeira coisa, se não tem isso numa política e aí a empresa começa a fazer, pode configurar assédio moral. Se todos os dias é a mesma pessoa que está passando por revista, isso com certeza configura assédio moral. Isso que eu ia falar, pode ser considerado uma perseguição. Sim, né? É assédio moral. Todo dia tá lá o pau. A mesma pessoa, todo dia. A pessoa vai passar de novo, já vai... Então precisa fazer parte de uma política, precisa ser estruturado, né? Nossa, mas gente, ainda bem que não existe revista íntima, né? Já imaginou? Eu me assustei, eu falei, ui? Não, E dentro dessa questão da revista, assim, é sempre importante tomar o cuidado com a questão do gênero, porque assim, quem revista mulher, de preferência, ou mulher. E na verdade isso hoje existe até na questão da polícia, né? Homem não pode revistar mulher. Se não tiver uma policial feminina, tem que levar ela até a delegacia. Para que venha uma policial feminina revistar. E dentro das empresas é importante, de preferência, quem vai revistar a bolsa de uma mulher que existem itens íntimos e que podem gerar um constrangimento? Uma mulher. Né? E aí do homem geralmente pode ser mulher, o homem que revista, né? Você não tem tanta culturalmente você não tem essa questão, né? De o homem ficar constrangido. Mas se o homem falar também, não, tudo bem, mas eu quero que o homem me reviste. É um direito ali. Bom, vamos finalizar, né, Cris? Infelizmente, tem tantas perguntas aqui. É um tema que é assim, tão amplo, tem tantas questões, tem tantas perguntas que uma hora, né? Vamos fazer a parte 2 depois? Vamos fazer, a gente precisa ainda falar da origem do assédio, ou seja, a discriminação. Sim. De todos os níveis. Olha, deixa tem muita coisa pra falar. Fique dando spoiler. Porque é um tema tão amplo, e assim, leve. Muito interessante. Amplo, leve, interessante. Que muitas pessoas não conhecem dos seus direitos mesmo, né? E da forma que isso acontece. Porque, igual você falou, dessa questão de pequenas empresas, que tem o Ministério do Trabalho que te dá o suporte, que tem os sindicatos de categoria, né? Que também te dão suporte. Então, sim. É um compromisso agora da gente fazer o parte 2, porque ficou faltando muita coisa. Mas desde já, né? Muito obrigado pelo seu tempo, né? Por ter saído de lá do Socorro. Do Socorro. E ter vindo até nós aqui pra gente gravar esse episódio que foi tão enriquecedor, tão esclarecedor, né? E a ideia do podcast é trazer pautas, né, que conscientizem você que está assistindo dos seus direitos. Às vezes nós não estamos falando de direitos, mas estamos falando de coisas, por exemplo, de saúde mental, ou então empreendedorismo. Um sonho que você tem aí que você nem pensa que você pode colocar em prática, que você pode realizar. Então sempre as nossas pautas têm sido bem enriquecedoras, né, Cris? E bem interessantes. Eu acho que vocês devem assistir todos os episódios que estão lá no YouTube. E para finalizar, eu gostaria de saber que mensagem que você deixaria para trabalhadores que estão enfrentando situações de assédio. Denuncie. Obviamente que a vítima não é responsável, nunca é responsável pelo assédio. Sempre é culpa do assediador, isso tem que ficar claro. E quando você não denuncia, você pode gerar uma outra vítima. Então, talvez você tenha sido forte o suficiente para aguentar uma situação de assédio sexual ou assédio moral. Mas talvez a próxima vítima não seja tão forte quanto você. Então é importante quebrar esse ciclo. Denuncie, sempre. Paulo, muito obrigada, viu, pela sua participação, por estar aqui conosco.
Fiquei muito feliz, né, de você ter aceitado o convite e até a questão de né, que você falou que às vezes a gente tem um sonho e não sabe, né, como fazer, e aí você se vê em outras pessoas. Até o nosso podcast, né, era um sonho que a gente tinha em separado. Um sonho. E de repente tivemos um elo, que é o Sidney, que é o meu marido. E outro elo, que é o Nando. Exatamente, que foi possível, né, realizar esse sonho que a gente tinha de fazer esse podcast, trazendo vários assuntos para enriquecer, para ajudar, para poder trazer mais conhecimento de direitos, de sonhos realizados, de pessoas fortes que a gente já trouxe aqui, né, com suas histórias, com a sua vida, né, que é isso, né, a troca é essa, né, é enriquecedora mesmo. Muito obrigado, Paulo. Eu agradeço também os nossos patrocinadores. Maria, que não está aqui. Esperamos na próxima gravação, né? Com certeza. O arroba dela é Maria, maquiei gostei. A Dija, muito obrigado pelos seus bolos e as suas tortas, sempre maravilhosos. E o Nando, né? Que se não fosse pelo Nando, nada disso aqui aconteceria. Muito obrigada. O arroba dele é @DJNando2004. E as nossas redes sociais. Arroba de Salto Pod, da Dija Sweet Cakes. E também o nosso canal no YouTube, de Salto Pod. Fiquem conosco, esperem os próximos episódios. Muito obrigada, gente. Tchau.